Todos te contaram a mesma mentira sobre Ícaro. Não voe alto demais. Obedeça a seu pai. Conheça o seu lugar. Mas e se a queda de Ícaro não foi um erro? E se aquele momento não foi uma punição, mas o instante mais vitorioso da vida dele? Hoje você vai entender por que, por alguns minutos de glória absoluta, Ícaro aceitou pagar com a própria vida. Perceba que esta não é apenas uma história sobre uma queda, mas é a história do momento exato em que a ambição humana tocou o divino, e o divino revidou. Ícaro e seu pai, Dédalo, o maior inventor da Grécia, estavam presos na ilha de Creta, e não era em qualquer prisão. Eles estavam presos no labirinto, uma construção tão perfeita que o próprio Dédalo, seu criador, mal conseguia encontrar a saída. O rei Minos cercou tudo. A terra era vigiada, o mar dominado por sua frota. Minos podia ser dono do mundo, mas não era o dono do horizonte. Não mesmo. Dédalo percebeu isso quando olhou para cima. Só restava um caminho, o céu. E o céu, ele nunca foi feito para humanos. Penas de pássaros, linhos, cera de abelha. Foi com isso que um homem decidiu desafiar os deuses. Dia após dia, em silêncio, Dédalo construiu 2 pares de asas gigantes, que não eram belas, eram desesperadas. Antes de pular, Dédalo segurou os ombros do filho e falou com a gravidade de quem conhece os limites do mundo. Ícaro, voe pelo caminho do meio. Se voar muito baixo, a umidade do mar vai pesar nas penas e você cairá. Mas se voar alto demais, o calor do sol derreterá a cera. Era a regra do equilíbrio, a virtude máxima dos gregos. Mas o que Dédalo esqueceu é que o equilíbrio é mortalmente entediante para um jovem que nunca foi livre. Eles pularam. O que deveria ser a morte certa virou um milagre. As asas funcionaram. Pescadores e pastores olharam para o céu e, ao verem 2 figuras voando, acreditavam estar vendo deuses. Pela primeira vez na história, um ser humano olhava para os pássaros de cima para baixo. No início, Ícaro obedeceu, manteve a altura e seguiu o pai. Mas então, a sensação tomou conta. O vento cortando o rosto, o corpo leve, a ilha de Creta encolhendo, virando um brinquedo distante. E aqui a história muda. Ícaro não se perdeu. Ícaro se encontrou. O medo desapareceu. O aviso do pai se dissolveu. Ele esqueceu que era mortal. Ícaro sentiu algo perigoso. A certeza de que o céu não pertencia aos deuses, pertencia a ele. E o céu começou a chamar pelo seu nome. Mais alto! Mais alto! Ele queria ver o mundo como Apolo via. Ele queria tocar a face do sol. Mas as leis da física e dos deuses não negociam. O ar ficou mais quente. O cheiro doce da cera derretida invadiu o céu. Uma pena caiu, depois outra, depois dezenas. Ícaro tentou bater as asas, mas agora não havia asas. Apenas braços humanos, nus, tentando se manter em um lugar feito para os deuses. O êxtase virou o silêncio do pânico. Ícaro gritou pelo pai, mas o vento é um juiz cruel. Dédalo, voando à frente, olhou para trás e não viu seu filho. Viu apenas penas brancas boiando nas ondas escuras do mar. Ícaro caiu do ponto mais alto do mundo para a morte mais profunda, engolido pelo mar que até hoje carrega seu nome, o Mar Ícaro. Dédalo sobreviveu, chegou a Sicília, viveu muitos anos, mas quem escreve poemas sobre o sobrevivente? Nós cantamos sobre Ícaro. A história dele fala sobre Íbris, a arrogância humana, mas fala também sobre algo mais perigoso, o preço da paixão. Ícaro escolheu, mesmo sem saber, viver um único instante como um deus, ao invés de uma vida inteira como um mortal comum. E agora a pergunta que essa história faz para você:
Vale a pena queimar suas asas para tocar o absoluto, mesmo que seja por um segundo? Ou você prefere uma vida longa e segura, mas sempre olhando para o chão? Fala pra mim a sua opinião sobre essa história e sobre Ícaro. E se quiser entender por que pai e filho estavam presos naquele labirinto, em primeiro lugar, precisa conhecer a história sombria do monstro que vivia lá dentro.